Olá, eu sou o Maxwell Rodrigues e esse é Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para debatermos assuntos em relação aos portos do Brasil e também em relação ao Porto de Santos. Antes de apresentarmos os nossos convidados, eu gostaria de agradecer principalmente a você e toda a equipe da Santa Cecília TV, em nome do Dr. Marcelo, em relação à quantidade de likes, visualizações e principalmente a audiência que nós tivemos nos nossos primeiros programas. Isto representa que acertadamente nós temos hoje um espaço para interlocução em relação aos portos brasileiros. E eu vou apresentar agora a nossa dobradinha de Eduardos para este programa. Primeiramente, o ex-secretário de Portos de Santos, Eduardo Lopes. Eduardo, tudo bem, muito obrigado. Maxwell. Os cumprimentos também ao outro Eduardo Lustosa. Grande prazer estar aqui falando e cumprimentar aí por a abertura desse espaço, bastante importante. Afinal de contas, Porto é o nosso maior patrimônio, então temos que, sem dúvida, estar sempre falando dele. Sem dúvida. E o nosso segundo convidado é Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação de Engenheiro e Arquitetos de Santos. Lustosa, muito obrigado pela presença aqui conosco. Nós que agradecemos, né? A engenharia ela vem sempre incentivando, né, os negócios, né, e a viabilização técnica, né, dessa fronteira portuária tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Não tenha dúvida. E eu vou iniciar conversando com o Edu, se assim eu posso à vontade. Chamar de Edu. Edu, você teve um bom tempo dentro da Secretaria de Portos e aí eu vou te pedir para que você consiga aí compartilhar com todos os nossos telespectadores quais foram os desafios que nós realmente tivemos aí dentro da Secretaria de Portos nos últimos 4 anos. Olha, nós enfrentamos muitos desafios. Talvez aí para citar rapidamente 3 fatos, né? Nós tivemos aí o enfrentamento da questão dos grãos da ponta da praia. A prefeitura firmou uma posição bastante firme de, na época, pretendia que se tirasse as operações de grãos ali da ponta da praia. Nós não conseguimos isso, mas em contrapartida nós conseguimos que as empresas que operem lá se comprometessem e estão fazendo efetivamente investimento de mais de 1 bilhão na modernização das suas estruturas, na mudança dos seus processos, aí tratando também dessa questão aí ambiental. Além disso, nós, juntamente aí com um trabalho bastante louvável aí da CETESB, existe uma nova legislação que obriga então todos os terminais que operam com esse tipo de carga a passarem pelo licenciamento ambiental. Isso também foi uma coisa bastante boa, uma coisa tranquila, porque cabe ao terminal fazer um diagnóstico, apresentar para a CETESB e aí juntos verem o que precisa ser feito e aí é debatido um prazo para que a empresa atenda essa demanda. Então é uma questão negociada, não é nada imposto, então também foi um assunto importante. Então a questão dos grãos da ponta da praia. Outro assunto, esse foi logo quando nós chegamos aqui na prefeitura, é um assunto que você conhece bem, que foi a questão dos congestionamentos de veículos, né? Então, graças aí, a partir de fevereiro de 2013, nós aí levantamos a bandeira da questão do agendamento, isso finalmente aconteceu em outubro de 2013, na virada para novembro de 2013. Isso trouxe um outro panorama para a região, para a situação aí da chegada dos caminhões. Você sabe bem, você domina o assunto. Esse assunto não está completo, precisa ainda de muitos avanços, muitos aprimoramentos, mas nós conseguimos a primeira situação. E sem dúvida, que é um marco negativo, foi a questão aí da gestão do incêndio da Ultracargo, né, que foi também um grande divisor de águas. Então foi assim, fazendo assim rapidamente. E esse incêndio foi bem na sua gestão, né? Bem na minha gestão, e isso teve um desdobramento bastante grande. Aliás, diga-se de passagem, até enaltecendo aqui a figura da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, nós tivemos, logo após o incêndio, uma grande parceria com a associação, com o CREA, que nos possibilitou fazer um trabalho técnico bastante interessante por conta do incêndio, trazendo aí uma série de sugestões, uma série de alterações que são necessárias, ou que se tornaram necessárias, então, por conta do incêndio. Então, para falar assim rapidamente de um flash, eu citaria essas três fatos que para mim, foram bastante marcantes. Lustosa, toda vez que a gente trabalha projetos, nós temos aí naturalmente o envolvimento da área de engenharia. E o Eduardo Lopes mencionou em relação à problemática dos grãos na ponta da praia. Talvez, se utilizando de engenharia para a elaboração de projetos, nós de alguma forma
conseguiremos construir aí dutos ou vias para transporte desses grãos de um determinado ponto até a ponta da praia, Lustosa? Será que a engenharia consegue ajudar a resolver esse problema? O modal dutoviário, né, ele é o mais seguro, é o mais conveniente no aspecto, né, de eficiência, mais o aspecto ambiental, né, porque ele está todo encapsulado. Só que ele tem um alto custo de partida, né, de investimento inicial e por isso nós no Brasil somos até bastante limitados, né, em relação a esse. A nossa malha dutoviária ela é praticamente para granéis líquidos e é o gás e o gasbol, né, mais e Petrobras, né, praticamente. O resto são pontuais. E para a ponta da praia, eu particularmente não enxergo, né, mas o que nós temos hoje sendo trabalhado, inclusive com a participação da Universidade de Santa Cecília, né, com o professor Deovaldo Áureo, o professor Antônio Penteado, numa modelagem para transporte pneumático de sólidos. Na realidade, um grão-duto, ele nessa essência da palavra, ele não existe no mundo. Você não tem nós não tivemos essa ousadia de modelar esse sistema, definir com que pressão positiva, com que pressão negativa, com que angulação, né, com que nível de atrito nós poderíamos transportar o grão para que na outra ponta da entrega da carga nós tivéssemos ali o produto sem avarias, né? Porque se embarcar soja não dá para entregar farelo de soja, né? Se entregar soja não podemos entregar pasta de soja, né? Então esse modelo ele ainda não está validado, né? E hoje com o avanço de tecnologias e o avanço da engenharia em várias áreas, nós já temos a convicção e alguns resultados bastante importantes em condições adversas com um nível de avaria de 0,034%. É um percentual bastante baixo. Aceitável. É bastante aceitável. O Lopes ele tem a vivência lá bastante forte nessa área de granel. Então hoje nós estamos modelando isso com o Santa Cecília, nós já temos um aval da Secretaria de Estado de Transporte, né, do Governo do Estado de São Paulo, e está chegando a ter um incentivo bastante importante e nós estamos confiantes no resultado, né? Então nós criamos, só para você entender a importância disso para a região metropolitana, nós criamos uma área lá em cima que eu chamei de Centro Nacional de Silagem e Tancagem. Então, dessa região, nós podemos fazer uma mega estrutura descarregador, virador de trens e caminhões e tirar o caminhão e o trem aqui do litoral do porto. Porque esse cruzamento em nível é indesejável. Até em virtude das manobras que nós temos aqui na ponta da praia, o que interfere bastante aí em todo o processo logístico portuário. Sim, então nesse êxito da validação, né, certificação com ABS, com Bureau Veritas, com SGS, né, essas certificações internacionais validando o processo, o trem vai poder ser muito mais eficiente nesse trajeto centro-oeste, Estado de São Paulo. O caminhão idem, esse caminhão que hoje ele faz 7 viagens por mês durante a safra, ele vai poder fazer uma a cada 2 dias. Então ele vai girar mais, baixar custo e aumentar a segurança no processo. E desafogar a instância portuária, que hoje é um gargalo, esses caminhões e o trem aqui embaixo. Edu, essa eficiência operacional, ela reflete diretamente aí na produtividade de todo esse modal rodoviário que nós temos no país? Não, sem dúvida. Até falando aí em duto para transportar grãos, alguns anos atrás no Paraná se pretendeu fazer um equipamento desse, uma alternativa dessa de Ponta Grossa para Paranaguá. Mas é isso, a ideia é muito boa, mas a coisa acabou não evoluindo. E até quando a gente discutia
aqui em Santos, essa questão de se mudar a operação de grãos lá para o fundo do estuário, uma das coisas que a gente vislumbrava era a possibilidade de um dia no futuro se usar aí a dutovia para receber soja, esses terminais, né, que seriam os grandes demandantes. Já se falou também, né, e até para os Minas trazer minério, né, usando aí o traçado, um antigo traçado aí da ferrovia, no caso aí a MRS. Então, o funicular ele tem sido a opção. A gente tem estudado com o funicular. E justamente isso. Então, as discussões existem. Então, nós temos alguns... basicamente, a gente usa o modal rodoviário, depois o ferroviário, depois bem lá atrás o dutoviário para líquidos, e a gente quase não fala muito dos outros, quando nós temos aí um potencial bastante grande para esses outros, né? Da própria hidrovia, dos próprios dutos aí para serem utilizados. Para o grão da Ponta da Praia, vou te dar até a minha opinião, eu não acho possível não, porque aí a questão da chegada, né, de como é que se faria o acesso, a transposição, né, desde lá da entrada da cidade, ou seja lá por onde, até a Ponta da Praia, seria um pouco complicado. Então, é por isso que quando a gente discutia aí a questão dos grãos, a gente defendia um melhor posicionamento dos grãos lá para o fundo do estuário. Na montante. Né? Exatamente, onde algumas alternativas bastante interessantes seriam possíveis. Lógico, como tudo, tinha prós e contras, né? Então, mas era uma das possibilidades positivas. Não tenha dúvida. E eu vou deixar para o próximo bloco uma pergunta para os nossos dois convidados. A federalização talvez seja uma saída na interlocução, principalmente com o governo federal? Porto e Negócios vai para o intervalo e a gente volta já. Estamos de volta, eu sou o Maxwell Rodrigues e este é Porto e Negócios. No último bloco, eu deixei uma pergunta para os nossos convidados, em virtude das inúmeras quantidades aí que nós temos de associações e principalmente interlocutores dentro da nossa região. Lustosa, Edu, a federalização é uma saída para a interlocução no Porto de Santos? Vou começar pelo Edu. Eu de novo? Vou jogar essa batata aqui. Deixa eu responder primeiro. Eu fui mais rápido. Eu falei, o Lopes é melhor para responder isso. Olha, eu não sei exatamente como é que se daria isso, né? Porque o que aqui a gente se ressente, na realidade, é o contrário, né? A gente se ressente de uma municipalização. De um empoderamento, né, mais das questões regionais, obviamente com uma coordenação nacional. Diga-se passagem, né, nos últimos dias aí a gente tem tido muitas novidades, né? Saiu a questão de uma decisão importante do IPTU para a prefeitura. Uma nova fonte de arrecadação. Exatamente. Saiu, por outro lado, beneficiando os terminais aí uma decisão quanto ao não pagamento do Fundaf, então formando cravo na ferradura para os terminais, né? Nós tivemos aí um novo secretário nacional de portos, nós temos aí a promessa de que vai sair algumas mudanças no marco regulatório, nós tivemos aí a criação de um grupo de trabalho que visa exatamente transferir algumas competências que hoje estão no poder concedente, ou seja, entenda-se, Brasília, para as companhias docas. Então, eu acho que nós devemos seguir o caminho que os grandes portos, os grandes países perseguem, que é a regionalização, ou seja, ninguém conhece melhor o seu porto do que quem vive na região, quem está aqui nesse ambiente, né? Claro que sempre com uma participação aí em termos de uma coordenação geral, né, para ter uma organização nacional do governo federal. Mas se federalizar, a gente precisa ver em detalhes o que é federalizar. Então, eu acho que nós estamos caminhando ao contrário, como também existe até uma possibilidade que essa alteração da legislação
da legislação portuária venha trazer até a possibilidade das empresas assumirem investimentos que hoje são feitos pelo governo federal e o governo não consegue fazer. Tipicamente dragagem, ou às vezes mesmo investir na acessibilidade, nas vias de acesso. Então eu acredito mais nesse modelo do que no modelo assim, que leve a cada vez mais longe as decisões aqui do nosso porto. Quer dizer, então, basicamente, minha opinião é mais pelo contrário, da não federalização. A individualização. Exatamente, a desfederalização na realidade. Lustosa, o que é a Carta Metropolitana de Comunhão Hidroviária? Na realidade, ela é um incentivo, né? Saiu publicado em alguns jornais aqui, né? Engenheiros emitem carta metropolitana e pressionam órgãos, os nossos representantes. Imediatamente eu liguei até para o Papa, né? O deputado. Para o deputado e disse a ele que aquilo lá, nossa intenção é incentivar o desenvolvimento, né? E trazer a colaboração técnica para o meio. Nós não temos outorga de pressionar ninguém, né? O nosso estatuto ele nos traz essa obrigação técnico-cultural e em cima disso nós criamos a diretoria e colaboramos em tudo que nós enxergamos que temos uma oportunidade, né, de levar alguma melhoria. Lustosa, para o telespectador que está em casa entender, qual é a intenção desta carta, efetivamente? Então, nesse aspecto, né, nós enxergamos uma estação de integração rodo-hidroviária, nós enxergamos uma embarcação conveniente para a nossa malha hidroviária, né, nós enxergamos a própria viabilidade econômica, ela é informatizada, automatizada, servo-assistida, né? E enxergamos isso sem muito esforço, porque isso está espalhado pelo mundo afora, né? A Europa ela tem um plano estratégico que ela reconhece que se ela não desenvolver a hidrovia, se ela não reduzir a participação do modal rodoviário, se ela não equilibrar a matriz de transporte, ela não será competitiva e ela vai demitir, a China vai invadir a Europa, ela vai demitir e ela vai gerar desemprego, né? Então, hoje, eles têm um trabalho estratégico implementado e executando, integrando regiões a montante e a jusante com canais artificiais, né? Porque se ela não fizer isso, ela não será competitiva e ela não aceita essa condição. Nós temos isso praticamente 58 mil quilômetros de vias navegáveis, não transformados em hidrovias, oneramos o transporte rodoviário, oneramos os produtos, né, e reduzimos a nossa capacidade de competir no mercado nacional e internacional, isolamos determinadas regiões, né, que deveria usar esse meio de transporte, né, e isso deixa o nosso PIBzinho, né, o país não desenvolve, o país não cresce. Na FEMAR, lá, eu ainda sou instrutor da FEMAR, o nosso almirante lá diz, o Brasil sem uso múltiplo das águas e sem o desenvolvimento do uso das águas na logística, o país não é competitivo e não é viável. Ele usa o termo, o país não é viável sem uso múltiplo das águas. E nós temos essa mutilação. E eu, sendo bem enfático, eu chamo isso de um crime de omissão pública. Lustosa, eu que é para chamar atenção. Dividir isso com vocês. Toda vez que a gente fala em hidrovia, a gente tem que fazer aí uma pré-análise em relação à questão da cabotagem também, que é algo que é muito pouco utilizado no nosso país. Esse vínculo, Edu, da cabotagem, e principalmente em virtude dos grandes impostos que nós temos aí em relação a este modal que poderia ser utilizado, hidroviário, ele está relacionado efetivamente
um lobby que foi feito há muito tempo atrás aí em relação ao transporte rodoviário ou falta de vontade política? Porque o mercado, do modo geral, ele clama para que a gente seja mais competitivo na questão de cabotagem. É a nossa falta de tradição para o transporte de cabotagem. Nós já tivemos várias empresas, nós fomos reduzindo. Aliás, vamos passar agora por uma situação de transformação novamente. Nós tínhamos, no caso do transporte de contêiner, nós tínhamos quatro empresas, a Maestra deixou de existir, então sobraram aí a Aliança Mercosul e a Login, né? A Maersk comprou a Hamburgo Süd e Aliança e já era a dona da Mercosul. Está sendo obrigado a se desfazer de uma das empresas, vai se desfazer da menor, que é a Mercosul. Quer dizer, que destino será que vai ter a Mercosul? Então sobra a Login, né? Então, a Aliança, que vai estar fortalecida, e a Mercosul, então, que é uma incógnita. E se usa, né, o contêiner para transportar a maioria aí das cargas que são tipicamente de caminhão. Então, é isso, nós não temos uma tradição, nós não temos uma política. É bem verdade que tem crescido aí o transporte de cabotagem, mas é incrível, o que mais a gente vê são embarcadores que não têm a cultura do navio, usar às vezes os arranjos, né, colocar no contêiner a mercadoria como se fosse fazer um transporte rodoviário. E avaria a carga, porque ele não sabe fazer os esforços que o navio sofre, e a carga sofre uma avaria, ele se desestimula. Então nós precisamos, na realidade, de um grande incentivo, de uma grande campanha. A cabotagem precisa se popularizar, né? Então, acho que essa falta de tradição vem um pouco também da falta de conhecimento, da questão de alguns itens serem mais caros, né, e menos competitivos. Você bota uma coisa no caminhão, você sabe que daí 3 dias está no seu destino. Enquanto que a cabotagem, dificilmente você bate esse prazo, né? A cabotagem é 1 semana, 15 dias, sim, depende da viagem. Então, a gente não tem essa cultura e a gente precisa trabalhar bastante isso. A gente trabalha muito pela questão financeira, resultados imediatos, né? Todas as empresas são pressionadas por isso. Então, deixar uma mercadoria 15 dias a bordo de um navio é perda financeira, porque você não está realizando o negócio. Então, é uma estrutura que precisa ser mudada. Não tenha dúvida. E aí eu preciso fazer uma análise dessa conjuntura toda relacionada à questão da dragagem também. E aí eu vou perguntar tecnicamente para a Associação do Engenheiro e depois comercialmente e politicamente para o Edu. Lustosa, qual é a solução para a dragagem no Porto de Santos, na visão dos nossos engenheiros? A pergunta é ampla, né? Qual é a solução, né? Mas um porto, ele depende das suas acessibilidades aos modais. Então, você tem um grande porto, se você tem um grande canal, se você tem uma grande ferrovia, se você tem uma grande hidrovia, se você tem uma grande dutovia, criando, fomentando esse grande elo logístico que é o porto. Então, nós com uma limitação de calado, nós estamos trazendo, ao invés de 2.000 navios por ano, atracações, navios por ano, nós estamos trazendo 5.000. Desse valor. Nós trazemos mais porque o navio ele vai ficando menor, precisando de mais escala. Quanto mais escala, maior congestionamento, mais próximo você chega a essa capacidade operacional do porto. Então, a dragagem ela tem que modelar, no meu modo de ver, o PIB da região, o frete que nós queremos pagar, o negócio que está por trás disso tudo, junto com a navegação. Você tem o tripé dessa coisa toda. A própria dragagem nossa teve barreiras ambientais, levou-se um tempão para ter esse licenciamento ambiental. Né? E foi feito, por exemplo, o aprofundamento do canal e o alargamento da calha, na nossa visão, sem o devido zelo de engenharia. É como você construir um castelinho de areia. Você pode apontar um, Lustosa? O alargamento, principalmente ali na região do Forte, ali nós temos uma curva de saída para a nossa barra.
Ali, quando foi alargado o canal, você mudou o traçado de saída de maré. Eu estou falando de fatos. Né? Nós tínhamos um eixo de saída dessa corrente de maré, ela foi alargada e ela mudou a sua pressão, né, no transporte de sedimentos, porque ela começou a colidir com as areias do aquário. Okay. Então, a erosão vem de onde? Ela vem de um movimento de saída da maré, ela não está vindo da ressaca. A ressaca sempre trouxe sedimentos, tanto que nós tínhamos, o Eduardo é professor nisso aqui, né? Na ressaca nós entupíamos a avenida da praia, porque a ressaca trazia sedimento. O nosso jardim da praia, ele está elevado em relação à calçada de tanto areia que as ressacas traziam. Né? Então, quando chega ali essa maré na ponta, na área do forte, nós temos a curva, a água não faz curva. A água só anda em linha reta, ela vai colidir e virar, colidir e virar. Como é que a engenharia resolve isso? Guias correntes. Então, eu estou falando só da indústria do óbvio, eu não estou trazendo polêmica, porque o assunto é polêmico. E aí eu vou até te então, só concluindo, né, o transporte de sedimentos, ele está comprovado que é na vazão da maré, porque está indo para o canal 1, ela sai do canal 6, vai para o canal 1. Então, é na vazão, não é na enchente. Se fosse na enchente, iria entupir o canal, nós não temos esse movimento. Por que também é na vazão? Porque nós temos a contribuição da Serra do Mar, que nós temos uma vazão maior de saída. Então, o que entra nessa cunha salina de sedimentos, nesse balanço de sedimentos, ele tem maior força para sair. Então, está sempre saindo sedimentos desse equilíbrio de massa. Se você me permitir, eu acho que isso é pauta até de um programa específico nosso para isso. Eu já queria até deixar o meu convite para que você retorne aqui, para que a gente fale em relação a essas questões da ressaca. E nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou estender a pergunta para o Edu em relação a essa questão da dragagem. Edu, bem rapidamente. É a saída? Não, bem rapidamente. É o seguinte, porto que não é competitivo morre. Então, a gente precisa que o nosso porto seja competitivo. Qualquer coisa que seja feita precisa levar em conta a evolução do porto, a evolução do canal e a proteção das nossas praias. Então, um exemplo. Nós precisamos estudar a nossa potencialidade. Até onde o nosso porto pode ir? 17 metros? Ok. Então, precisamos ter um plano para alcançar os 17 metros. Porque o mundo vai nos oferecendo oportunidades. Nós temos agora a nova eclusa do Canal do Panamá, que muda o perfil dos navios que vão começar a frequentar aqui. Não tenha dúvida. Nós temos aí a disponibilidade de navios, né, que estão sendo colocados navios de 20 mil contêineres, né, aí em alguns mercados, e os navios de 14 mil contêineres vão ficar disponíveis. E esses contêineres, e esses navios deveriam vir para cá, mas para isso a gente precisa ter profundidade. A gente precisa ter profundidade de 17 para praticar alguma coisa, de calado de 15, qualquer coisa. Então o porto precisa evoluir, o porto precisa ir até o limite do seu potencial. A gente precisa conhecer esse limite. Então, mas tudo que tiver que ser feito, precisa ser feito em harmonia com o meio ambiente, em harmonia com a cidade. Mas nós precisamos continuar evoluindo. A dragagem precisa continuar sendo feita, mas precisam ser encontrados mecanismos de proteção ao próprio porto, né, como também a questão da erosão praial. O nível dos mares tem subido, a gente precisa ter um estudo para conhecer se os nossos cais, né, os nossos piers estão em cotas ideais. Então, essa questão toda, ela precisa ser debatida amplamente, sem dúvida, a Associação de Engenheiros e Arquitetos pode nos ajudar bastante. Não tenha dúvida. E aí, para a gente finalizar, eu costumo dizer que prioridade, ela não tem plural, ela é uma palavra que deve ser tratada no singular. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a todos pela companhia aqui nesse espaço, debatendo todos esses assuntos relacionados ao Porto de Santos. Nós ficamos por aqui, semana que vem eu te vejo e até lá.
Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e